Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver 5 questões de matemática básica do Concurso Nacional Unificado 2024. Algumas questões são bem simples, outras mais difíceis, mas bem interessantes. Vale muito a pena ver se você vai fazer um concurso ou se quiser passar no vestibular. Roda a vinheta e vamos para as questões. Na primeira questão, ele diz assim: em uma loja, o preço de um determinado produto sofreu um desconto de 20% e passou a ser de R$ 36 reais. Bom, só nessa primeira frase a gente já consegue descobrir qual é o valor original desse produto, qual é o valor antes desse desconto de 20%. Só vamos pensar o seguinte: se o produto tem 100% do valor original, certo? E a gente dá um desconto de 20%, o que resta no preço do produto é 80%, certo? Então vamos pensar o seguinte, ó: 80%, que é o que acontece quando você dá um desconto de 20%, 80% do preço original, que a gente pode chamar de P, que eu quero descobrir, 80% de P tem que dar como resultado, ou passou a ser, igual a R$ 36 reais. Então, a gente escreve isso em matemática como 80%, que é o 100% menos 20, né? Então, 80% é 80 por cento, por 100. 80 sobre 100 do produto P, multiplicado por P, deu 36. Então eu quero descobrir qual é o preço original. Ora, aqui eu já posso cortar o zero com zero, né? E o P vai ser 36 vezes 10, esse 10 vai passar multiplicando, e esse 8 que está multiplicando o P vai passar dividindo sobre 8, certo? Bom, ainda dá para simplificar o 10 com 8, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 4, 36 dividido por 4 vai ficar 1 aqui e aqui vai ficar 9. Portanto, o preço original é 9 vezes 5, R$ 45 reais. Então vamos lá. Só na primeira frase a gente já descobriu que o preço original era de 45. Quando eu tiro 20% desse preço de 45, resultou o valor 36. Quer dizer, o produto passou a custar 36 depois do desconto de 20%. Mais tarde, no entanto, viu-se que tal desconto havia sido dado por engano e que o correto era que fosse dado um aumento de 20% no preço original do produto. Esse preço original que a gente já viu que é 45. Se o engano não tivesse ocorrido, então, após o aumento, o preço do produto em reais seria quanto? Então, a mesma coisa que a gente fez aqui inicialmente, a gente vai fazer agora de novo com o preço original do produto. Ele disse que o correto seria um aumento de 20%. Então, vou pensar o seguinte: se eu tenho 100% do preço do produto, que é R$ 45, reais, e eu quero aumentar 20%, ele vai ficar com 120% do valor original. E esse valor original é de R$ 45 reais. Então, eu quero calcular quanto é 120% de 45. A mesma coisa, 120 por cento dividido por 100, 120% de 45 vai ser o novo preço, aumentado então em 20%, né? 100% mais 20%. Ora, vamos simplificar tudo isso que a gente acabou de calcular, zero com zero aqui, 12 vezes 45 sobre 10. 12 vezes 45, você pode fazer 10 vezes 45, que é 450, mais 2 vezes 45, que é 90. 450 mais 90 dá 540. 540 dividido por 10 vai dar um preço de R$ 54 reais. Então, como você vai fazer essa conta? Se você vai multiplicar 12 por 45, se você vai fazer armando a conta, não interessa. Interessa é que o valor de 120% de 45, que era o preço original, ficou de R$ 54 reais. Portanto, a resposta correta está na letra B, R$ 54 reais. Tá bom? Vamos para a próxima questão então. Nessa questão número 23, diz assim: em um domingo decisivo no campeonato de futebol, um canal de TV destinará um período de sua grade de programação à cobertura de 3 partidas, que ocorrerão em horários diferentes. As 3 coberturas terão a mesma duração. Opa, as 3 partidas, né, terão a mesma duração, ocorrerão uma após a outra e totalizarão 7 horas e 5 minutos. Bom, a gente primeiro tem que imaginar o seguinte: são 3 partidas com a mesma duração, que vão ter como duração total 7 horas e 5 minutos. Aí ele pergunta lá: dessa forma, cada uma das 3 coberturas deverá durar P horas, Q minutos e R segundos. Então vamos lá: 2 horas, 3 minutos e 8 segundos, por exemplo. Em que P, Q e R são números naturais, ou seja, inteiros do zero em diante.
Com Q menor do que 60, claro, né? O número de minutos e o número de segundos também menor do que 60. Sendo assim, P mais Q mais R é igual a quanto? Então a gente vai somar o número de horas, o número de minutos e o número de segundos. Mas a gente precisa saber quanto vai durar cada uma das três coberturas, ou das três transmissões, ou das três partidas, certo? A gente sabe que essas partidas vão durar no total 7 horas e 5 minutos. Eu acho que é mais importante a gente pensar em minutos inicialmente e depois a gente vai para segundos ou vai para horas quando a gente precisar. Então vamos pensar o seguinte, ó, 7 horas e 5 minutos. 7 horas e 5 minutos, se a gente quiser converter tudo para minutos, a gente pode fazer o seguinte, cada hora tem 60 minutos. Então 7 vezes 60 vai ficar 6 vezes 7, 42, com um zero aqui, vai ficar 420 minutos, mais os 5 minutos, que ele falou que era 7 horas e 5 minutos, né? Então o total das três transmissões vai ter 425 minutos de duração. Isso é para as três partidas que vão ser transmitidas. Mas cada partida vai durar quanto? É isso que ele está pedindo aqui, ó. Cada uma das três coberturas, cada uma delas. Então eu vou dividir 425 por 3, para saber a duração de cada uma delas. Vamos ver se isso vai dar inteiro, ou se a gente vai ter que já achar em segundos também. Então vamos lá. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 4, 1. Vai o 2, 12 por 3 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, para 12, nada. Abaixo 5. Opa, 5 por 3 não vai dar inteiro, né? 5 dividido por 3 vai dar 1, e você vai ter 1 vezes 3, 3, para 5, 2. Então o resto aqui, ó, como eu estou dividindo minutos por 3, eu vou ter um resto em minutos. Eu tenho 141 minutos, vezes 3, né? Mais esses 2 minutos vai dar 425. Mas esses 2 minutos, se eu multiplicar por 60, eu vou ter em segundos, certo? Eu vou ter 120 segundos. Esse 120, então isso aqui é a parte inteira em minutos, e esses 120 segundos eu posso continuar dividindo. 120 dividido por 3 vai dar 40 segundos, certo? 40 segundos vezes 3 dá 120 segundos, menos 120 aqui, a gente vai ter resto zero. Então, a duração de cada uma das partidas, quando a gente dividiu por 3, a duração total de 425 minutos, a gente vai ter 141 minutos e 40 segundos por partida. Ora, agora só basta a gente pegar esses 141 minutos e pensar horas, minutos e segundos. É isso que ele está querendo saber para P, Q e R, certo? 141 minutos, você concorda comigo que é 120 minutos mais 21 minutos e mais esses 40 segundos que sobraram aqui também, né? Por que eu separei 120? Porque é um número inteiro de horas. 120 minutos dividido por 60 vai dar 2 horas. 2 horas mais 21 minutos e mais 40 segundos. O que ele disse é que ele chamou o P o número de horas, o Q o número de minutos e o R o número de segundos. Então a gente pode dizer que esse é o P, P vale 2, esse é o Q, Q vale 21, e esse é o R, R vale 40. Então, o número de horas é 2, o número de minutos é 21 e o número de segundos é 40. Ele pediu P mais Q mais R. Então é só somar 2 com 21 com 40. E 2 mais 21 mais 40 vai dar 61, 63, né? 63 é o que você vai marcar na resposta. Então, 63, resposta letra A, tá bom? Então, basicamente, é uma divisão por 3, só que a gente tem que tomar cuidado, porque horas, minutos e segundos, a gente precisa saber converter o tempo, tá bom? Vamos para a próxima questão, então. Essa questão número 26 lembra muitos problemas de um livro famoso, O Homem que Calculava, de Malbataan. É muito interessante. Ele diz assim: um pai envia no grupo da família, em uma certa rede social, a seguinte mensagem para suas 4 filhas, P, Q, R e S. Queridas, sei que vocês já estão grandinhas, mas deixei dinheiro em cima da geladeira, pelo Dia das Crianças. Dividam igualmente entre vocês 4. Beijos. Então ele deixou uma certa quantidade de dinheiro em cima da geladeira e cada uma das filhas ia pegar um quarto desse total, né? Sabe-se que a quantia deixada pelo pai estava em reais. Nesse dia, a filha P, a primeira filha, chega da escola e pega um quarto da quantia deixada pelo pai e sai de casa. Veja, ele não falou total, né? Então vamos chamar aqui T, o total de dinheiro que ele deixou. Então o total de dinheiro que ele deixou em cima da geladeira é T. A filha P
chega da escola e pega um quarto da quantia deixada pelo pai e sai de casa. Então, olha só, a filha P pegou a quantia total dividido por 4. Pegou T sobre 4, que é justamente um quarto do total do dinheiro que o pai deixou, certo? Em seguida, a filha Q chega, a filha Q, e acreditando, olha só, acreditando ser a primeira a chegar, ela viu uma quantia de dinheiro ali, já tinha sido pego T sobre 4 pela primeira filha P, certo? Mas ela acreditou que ela era a primeira que tinha chegado em casa e pega um quarto da quantia que encontra e também sai de casa. Peraí, a quantia que ela vai encontrar não é mais a quantia T. Ela vai pegar um quarto da quantia que sobrou, porque ela não sabe que a primeira filha já pegou um quarto do dinheiro. Então ela vai acabar pegando menos do que a outra pegou, certo? Então vamos pensar o seguinte, ó, ela pega um quarto da quantia que encontra. Ela pega um quarto da quantia que sobrou. Peraí, mas a quantia que sobrou é o dinheiro que o pai tinha deixado, menos o que a primeira filha já pegou, que era T sobre 4. Então vamos lá. E isso daqui é super importante para você entender o exercício. A quantia que a filha Q pegou é um quarto da quantia que ela encontrou. Mas a quantia que ela encontrou era o total que o pai tinha deixado, menos o que a primeira filha já tinha pego, menos T sobre 4. O pai deixou T, a primeira filha pegou T sobre 4, então restou T menos T sobre 4 em cima da geladeira, certo? Esta filha pegou um quarto desta quantia que ela encontrou. Então, vamos ver, dar uma simplificada nessa fração aqui, ou deixar um pouquinho melhor, para não ficar muito grande esse problema, né? Então, isso aqui vai dar um quarto do quê? Quando eu faço mínimo aqui, vai ficar, mínimo é 4, dividido por 1 vezes t, vai ficar t, 4 dividido por 1 dá 4 vezes t, opa, 4t. Menos 4 dividido por 4 dá 1 vezes t, dá t. Então, olha só o que essa filha pegou. 4t menos t vai ficar 3t, que multiplicado por 1 aqui, vai manter o 3t, né? Dividido por 4 vezes 4, que é 16. Então, veja que ela pegou uma quantia diferente da primeira filha. A primeira filha pegou um quarto do total. A segunda filha pegou 3t sobre 16 dessa quantia total aqui, 3 vezes essa quantia total dividido por 16, que é diferente de t sobre 4. Seria 4t sobre 16, seria t sobre 4, né? Ela pegou menos do que deveria ter pego. Depois, o mesmo acontece com a filha R, ou seja, ela também pega um quarto da quantia que encontra e sai. Então a filha R vai pegar um quarto da quantia que ela encontra. Ou seja, o que tem em cima da geladeira? Vamos pensar direitinho. Tinha um dinheiro total T. A primeira filha pegou T sobre 4. A segunda filha que chegou pegou T, ou 3T, sobre 16. Esse é o dinheiro que ela encontrou em cima da geladeira. E ela pegou um quarto desse dinheiro. Enxerga isso? O total que o pai deixou, menos o que a primeira filha pegou, menos o que a segunda filha pegou, é o que tinha em cima da geladeira. E ela pegou um quarto da quantia que ela encontrou. Então, dessa quantia aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Vai ficar um quarto do quê? Tirando o mínimo aqui, aqui o mínimo já vai ser 16. 16 dividido por 1 vezes t vai ficar 16t. Menos 16 dividido por 4 dá 4 vezes t, 4t. E 16 por 16 dá 1 vezes 3t é 3t. Então vamos ver quanto que ela pegou. Um quarto de 16 menos 4 menos 3. Vai ficar 16 menos 4 é 12, menos 3 dá 9. Então é 9t sobre 16. Portanto, 9t vezes 1 é 9t. E multiplicando a parte de baixo, vai ficar 4 vezes 16, 64. Isso é o que a filha R pegou. Ela pegou 9t sobre 64, certo? Bom, então vamos lá, tá terminando. Mais tarde, quando a filha S chega, então a filha S, quando a filha S chega, ciente de que é a última a apanhar a sua parte, opa, então ela sabe que ela foi a última, que as outras já pegaram. Pega os R$ 270 que encontra, não restando com isso mais dinheiro. Então, peraí, vamos pensar o seguinte. A filha S pegou R$ 270. E daí não sobrou mais nada, tá? Bom, vamos pensar o seguinte. Se o total que o pai deixou é T, então esse total, T, ele não ficou dividido
não de forma igual, mas ele não ficou dividido para as 4 filhas e as 4 pegaram alguma coisa, quanto que a primeira filha pegou? T sobre 4. Quanto que a segunda filha pegou? 3T sobre 16. A terceira pegou 9T sobre 64. E a última pegou R$ 270. Ora, então vamos pensar o seguinte, ó. O total que o pai deixou é o que a primeira filha pegou, mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta. E aqui a gente tem uma equação que pode nos dar o valor de T, a gente vai saber o quanto esse pai deixou, e aí a gente pode saber quanto cada filha pegou, certo? Então vamos resolver essa equação aqui para descobrir quanto foi que o pai deixou em cima da geladeira. Vamos tirar o mínimo aqui dos dois lados, então agora vai ficar 64 aqui e 64 aqui. Então vamos lá, 64 dividido por 1 vai ficar 64 vezes T, 64T. Aqui 64 por 4 dá 16 vezes T, 16T. 64 por 16 dá 4 vezes 3, 12T. 64 por 64 dá 1 vezes 9, 9, ou vezes 9T dá 9T. E 64 dividido por 1 dá 64 vezes 270. Então vai ficar 64 vezes 270. Vamos fazer essa conta. 270 vezes 64. Aqui vai ficar 0. 7 vezes 4, 28. 2 vezes 4, 8. E 2, 10. Aqui vai ficar 0. 7 vezes 6, 42. Vai 4. 2 vezes 6 dá 12. Mais 4, 16. Então, 0, 8, 2, 7, 1. Então vai ficar mais 17.280. Agora eu posso cortar o mínimo dos dois lados. Vamos passar tudo que é T para um lado e vamos isolar o valor de T. Então 64T. 64T. Menos 16T. Menos 12T. Menos 9T. Então passei tudo que era T para o outro lado. Tem que dar igual a 17.280. Agora, vamos só apagar essa parte do rascunho aqui da multiplicação. E a gente vai ter 64 menos 16 menos 12 menos 9. Vai ficar 64 menos 16 dá 48. 48 menos 12 dá 36. 36 menos 9 dá 27. 27T igual a 17.280. Estamos quase descobrindo o valor que o pai deixou. Então, 17.280 dividido por 27. Vamos fazer a divisão direto? Olha só, 17.280 dividido por 27. Vamos lá. 27, 172, eu vou ter que separar aqui, né? Se fosse 30, seria 6 vezes 3, 18. Eu acho que vai dar 6 aqui. 6 vezes 7 dá 42, para 42 não dá nada. 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. Aqui resta 1, certo? Então, sobrou um resto menor do que 27, tá certo. 108 dividido por 27, vamos pensar o seguinte, 27 vezes 2 dá 54, vezes 2 de novo dá 108. Então, isso aqui vai dar 4. 4 vezes 27 dá o próprio 108. Então, 108 menos 108 deu 0. E aí tem mais um 0 aqui, ó. Então, o pai deixou em cima da geladeira, a gente acabou de descobrir que esse resultado aqui dá R$640. Dos R$640, agora vamos colocar aqui, ó, quanto que cada filha pegou, porque ele pede quanto que a filha Q pegou a mais do que a filha R. Então eu vou ter que descobrir o Q e o R, né? Aqui tá fácil da gente achar o valor de cada uma delas. Então vamos lá, T sobre 4, total que ele deixou, 640 dividido por 4, isso aqui vai dar 160, né? 160, que é 640 dividido por 4, tá? Essa filha pegou 3 vezes 160 dividido por, 3 vezes 640 dividido por 16. Agora sim. Essa filha pegou 640 por 16 dá 4 vezes 3, vai dar R$120. Então, a filha Q pegou 120, tá? Essa outra filha pegou 9 vezes o total, que é 640, dividido por 64. Ora, 640 por 64 dá 10. 9 vezes 10 vai dar 90. Então, a filha R pegou 90. E essa filha pegou 270, porque cada uma foi pegando cada vez menos, né? Cada uma deveria ter pego 160, mas essa não pegou 160, ela pegou só 120. Essa daqui se enganou também, ela pegou só 90, então sobrou mais para a última filha, que era 270, né? Bom, o que ele pediu? Quantos reais a filha Q pegou a mais do que a filha R? A filha Q pegou R$120.
Ela pegou a mais do que a filha R, que é 90, pegou 90, né? Então vai ficar 120 menos 90, ela pegou R$ 30 a mais, o 120 é R$ 30 a mais do que 90, que é o que pegou a filha R. Portanto, resposta da letra D. Ela pegou R$ 30 a mais do que a filha R, tá bom? Gente, muito probleminha com fração, né? Se você tiver outra forma de resolver, que vá de trás para frente, eu não consegui enxergar uma maneira muito mais simples do que essa para resolver. Mas é um problema bem interessante e é um problema que envolve assim um bom raciocínio, uma boa compreensão de texto, principalmente, do que aconteceu e você conseguir passar para matemática aquilo que você está lendo naquele texto, né? Então, bem importante, bem legal você conseguir fazer um problema como esse, tá bom? Vamos para a próxima questão, então. Essa próxima questão, número 29, diz assim: pelo Censo Demográfico 2022 do IBGE, a população residente no Brasil se distribui por cor ou raça de acordo com a tabela. Cor ou raça: branca, preta, amarela, parda, indígena, total. E aqui tem o número de pessoas, né, que se declararam nessas cores ou raças. E aqui você vai ter o total de 203.069.637. Ele quer saber se a população de pessoas que se declararam pretas ou pretas para esse censo é de X% do total de residentes, então o valor de X é igual a quanto? Gente, pretas aqui ó, é de 20.656.458. Aqui eu já passo uma dica importantíssima para você. Quando você tem números muito quebradinhos e muito grandes como esses, a melhor coisa que você tem a fazer é olhar para a afirmativa A, B, C, D e E, e você vê se elas estão bem espaçadas, bem longe umas das outras. Porque se elas estiverem bem diferentes umas das outras, você pode usar valores aproximados e você não precisa ficar fazendo contas com tanta precisão. Você já vai conseguir descobrir qual é a verdadeira direto, sem precisar fazer tanta conta. E veja que é exatamente esse o caso. Ele está dizendo que é X% do total. Então, ou é 10%, ou é 1, ou é 0,1. Cada uma das afirmativas está 10 vezes maior do que a outra. Então não vale a pena você ficar fazendo conta com muita precisão, porque você já vai conseguir descobrir qual é a correta se você aproximar esses valores. Vamos pegar aqui, ó, só para você ter uma ideia de como é que a gente pode fazer isso. Ora, se eu pegar esse total que eu quero aqui de pessoas que se declararam pretas, esses 20.656.458, você concorda que aproximadamente, é mais ou menos, é aproximadamente 20 milhões? E por que eu estou pegando 20 milhões aqui e não 21, que seria mais próximo, né? Porque 20 vai ser ainda mais rápido para a gente poder chegar na resposta. Então eu poderia usar 21, eu sei que é pouco mais de 20 milhões, né? Poderia usar 21, poderia usar 20, mas a gente vai ter uma ideia da resposta, você vai ver que vai ficar muito perto da resposta final. E aqui um total, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Em vez de 203 milhões aqui para aproximar, eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente 200 milhões. É pouco mais de 20 milhões, num total de pouco mais de 200 milhões. Veja que para calcular o percentual de pessoas que se declararam pretas, a gente pode dividir o número de pessoas aqui, que é 20 milhões, eu vou colocar M aqui de milhões mesmo, dividido pelo total, que vai ser de 200 milhões. Talvez você já tenha enxergado que isso é aproximadamente 10% do total, né? Olha só, milhões com milhões aqui eu posso dividir, esse zero com esse zero também, 2 dividido por 20 é a mesma coisa que 1 sobre 10, vai dar 0,1. Esse 0,1 em porcentagem, a gente sabe que eu tenho que multiplicar por 100, isso vai dar aproximadamente 10%. Ora, 10% é verdade, porque 200 milhões, se eu pegar 10% de 200 milhões, vai ficar, é só dividir por 10, né? Se eu quiser 10% de um valor, 10% de 100 é 10. Então, se eu dividir por 10, 200 milhões, eu vou ter 20 milhões. É 10% de 200, concorda? Então, olha só, esses 10% são aproximados. É claro que não é exatamente 10% que eu não dividi com todas as casinhas aqui, com todos os algarismos, mas aproximadamente vai dar 10%. Será que alguma delas aqui pode ser verdadeira? Ora, 10,17% está muito perto daquilo que a gente calculou, mesmo aproximando. Agora, 1% pode ser? Dos 200 milhões, aqui 203 milhões, quanto seria 1%? 1% seria dividir por 100, né? Então 1,017%, aqui daria 2 milhões e não 20. Está muito longe, esse aqui não pode ser, não pode, não pode, não pode, cada vez menor. Então tem que ser esse 10,17.
Se eu quisesse chegar exatamente no 10,17 e não saber que a afirmativa A é verdadeira e passar para a próxima ganhando tempo, eu poderia fazer a divisão de 20.656.458 dividido por 203.069.637 pessoas. Se eu dividir esse por esse, vai dar 0,1017, como ele mostra lá. Pode fazer a conta até na calculadora se você quiser. E vai dar mais uns quebradinhos aqui, que aproximadamente 0,1017, aproximadamente, quando eu multiplico por 100 para achar em porcentagem, vai dar aproximadamente 10,17%. Mas eu tenho certeza que o concurso não queria que você fizesse essa divisão inteira aqui, né? Só quem vai fazer a divisão inteira é quem quer perder bastante tempo nessa questão, sabendo que o 10%, aproximadamente 10%, só vai aparecer na afirmativa da letra A. Então você já pode direto chegar no resultado, marcar a afirmativa A e passar para a próxima questão, tá bom? Vamos ver a próxima então. E essa última questão, questão número 30, diz assim: um certo tipo de arroz integral orgânico contém 54 miligramas de magnésio em cada porção de 50 gramas. Quantos miligramas de magnésio estão contidos em 75 gramas desse arroz? Ora, esse é um problema direto de regra de 3. Então, a gente pode pensar o seguinte, ó, 54 miligramas é o que você tem de magnésio em cada 50 gramas de arroz. Eu quero saber quantos miligramas, X, a gente vai ter em 75 gramas de arroz. Passa multiplicando cruzado, vai ficar 50 vezes X é igual a 54 vezes 75. E aí a gente vai ter X é igual a 54 vezes 75. Posso passar esse 50 dividindo, né? E aqui dá para simplificar. O 75 e o 50 dá para dividir por 25 em cima fica 3, por 25 embaixo fica 2. Esse 54 com esse 2 também dá para simplificar, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 27. Portanto, você já chega direto na resposta, que é 27 vezes 3, 81 miligramas é o que vai ter de magnésio em 75 gramas de arroz. Portanto, 81 miligramas, resposta direto na letra D. Espero que vocês tenham gostado dessas questões de matemática básica do Concurso Nacional Unificado de 2024. Questões bem interessantes, né? Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que bom que você ficou comigo até aqui. Aproveita e se inscreve no canal e acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se quiser aulas online comigo, veja como entrar em contato na descrição desse vídeo.